Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para começar mais um episódio do No Way Podcast, ansiosos aí por mais histórias espetaculares. Hoje, mais um No Way Podcast. E hoje temos o quê? A presença dele, Gabriel Leite. Ele que é nauta e trabalha em uma das maiores companhias de cruzeiro do mundo. Com vocês, Gabriel. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, anfitriões do nosso podcast, Ricardo e João. E será um prazer muito grande compartilhar com toda a audiência de vocês sobre essa história magnífica de viajar o mundo embarcado em um navio de cruzeiro. Eu acredito que todos nós é algo que acaba chamando a atenção de todos, então acredito que será uma aventura que nós vamos embarcar a partir de agora. Show, muito bom. Gabriel, então, João falou que você é nauta. Explica pra gente o que é essa profissão. O que é que você faz exatamente? Essa é uma pergunta que muitas pessoas costumam fazer para mim. O que é um nauta? O que faz um nauta? Então, geralmente eu costumo explicar de uma forma bem didática para eles do seguinte: existe hoje a profissão de marinheiro. Só que aí nós costumamos rotular como marinheiro aquelas pessoas, aqueles profissionais que trabalham para a marinha, ou então a marinha mercante, propriamente dito. E aí, no meu caso, como eu trabalho com navios de cruzeiro, nós costumamos chamar de nauta, para tentar diferenciar do marinheiro que trabalha para a marinha, de qualquer país que seja, para aquele profissional que trabalha necessariamente no navio de cruzeiro, porque aí existe aí uma gamificação de profissões dentro de uma companhia de navio de cruzeiros, da qual nós precisamos aí identificar cada uma delas. E de uma forma universal, nós chamamos aí de nauta. É esse o motivo pela qual eu gosto de utilizar aí nauta como a minha profissão. Bacana, hein? E o que é que faz exatamente o nauta lá? Tem diversas funções, algumas funções específicas. Esclarece pra gente, Gabriel. Então, João, o nauta, de uma forma mais específica, nós temos vários departamentos dentro da companhia, da qual cada departamento exige um determinado tipo de profissional. Como, por exemplo, o departamento médico. Ele vai exigir que tenham médicos ali formados em medicinas, como nós temos aqui em terra. Vai ter enfermeiros. E aí, em outros departamentos, funciona da mesma forma. Vamos supor, o departamento de recursos humanos da empresa vai ter ali o gerente de recursos humanos, vai ter os diretores de recursos humanos, vai ter os especialistas e assim sucessivamente. Então, todos os departamentos que são segmentados dentro do navio, eles vão exigir profissionais que sejam formados naquela área ali da qual se exige para desempenhar as suas funções. Ah, entendi. No caso, então, o nauta seria aquele que embarca no navio, né? Faz as Exatamente. funções no navio. Exatamente. O nauta, ele é, de uma forma geral, todos os profissionais que trabalham com o navio cruzeiro, Ah, independente perfeito. de qual que seja o departamento dele. Ah, entendi. Aí cada um vai ter a tua função específica, né? Exatamente. Desde a área da cozinha, né, para a área das máquinas, né, também, né? E outras partes lá, né? Que um navio lá, aquele navio é gigantesco, né? É gigantesco. Inclusive, o nosso navio, né, da Royal Caribbean, que é a companhia da qual eu trabalho, nós temos os maiores navios cruzeiros do mundo, né? O maior navio cruzeiro do mundo é nosso. E os seguintes também são os nossos. Então, Vocês estão bem posicionados no ranking, exatamente. né? Vocês No estão ranking. competindo com vocês mesmos. Exatamente. Cada ano nós estamos... Por exemplo, nós temos uma meta de inaugurar um navio por ano até 2028. Então já existe um contrato com os estaleiros. Um deles fica na Finlândia e o outro fica... O outro estaleiro, ele fica na França. E aí, nós já temos contrato com eles para cada ano um deles inaugurar um navio nosso. Então, assim, terminando o navio, já está iniciando o outro. Inclusive, eu costumo compartilhar nas minhas redes sociais o momento inicial do navio. Esses dias, inclusive, eu compartilhei uma foto que os engenheiros do estaleiro, da qual está sendo construído o nosso navio na Finlândia, o próximo navio, né? Eu compartilhei a foto do navio que está em obras, deve ser inaugurado agora em agosto de 2025. E ah, nós já iniciamos as obras de um próximo navio que deve ser inaugurado em 2026. E aí eu postei a foto lá da primeira calha, que nós chamamos, que é a base do navio, e é dali que vai partir toda
os outros decks, como nós chamamos, os andares do navio. Então, é coisa pra caramba. E quantos pra ser andares construída. são? Depende muito do projeto do navio, mas os maiores navios que nós temos, como por exemplo o Icon of the Seas, ou o que eu vou embarcar agora, mais precisamente essa semana, que é o Utopia of the Seas, nós temos 18 decks, sendo 17 para uso da tripulação, no total, e 16 decks para uso dos passageiros também. Cara, Então, imagine um prédio de 18 8 andares. andares. É o que nós temos. Cara, e assim, o maior navio do mundo, né, transporta quantas pessoas? O maior navio do mundo, que é o Icon of the Seas, que nós inauguramos em janeiro de 2024, ele chega a transportar cerca de 10 mil pessoas, Caramba. incluindo velho. passageiros e tripulantes. É uma cidade, então, flutuante, né? Exatamente, é uma cidade flutuante. E o que mais, assim, o que mais chama a atenção é que quando nós começamos a construir o Icon of the Seas, cerca de 3 anos atrás, contando 2024, 3 anos atrás, nós, no primeiro ano que nós iniciamos a construção, por volta ali de 2022, nós já tínhamos vendido todas as passagens inaugural do navio. Antes do navio ficar Antes pronto? do navio ficar pronto. Cara. E aí, como foi um sucesso tão grande, nós embarcamos ali naquela onda da Copa do Mundo que teve, né? Onde a Argentina foi campeã, e nós convidamos ninguém menos do que o Lionel Messi para ser o padrinho do nosso navio. Então o Messi ele fez presente no nosso navio, no Icon of the Seas, antes dele inaugurar, e no dia da inauguração ele também esteve lá para estourar champanhe como padrinho do Icon of the Seas. Então, Então quem comprou antecipado se deu bem. exatamente, teve a oportunidade de estar ali Em com dobro, né? Em com o dobro. ícone. Exatamente. Cara, que interessante. Então, assim, se é uma cidade flutuante, você consegue viajar o mundo inteiro a bordo do navio, né? Sim, claro. E aí, você poderia contar pra gente quantos países você já visitou, você conhece? Essa é uma outra pergunta muito comum que as pessoas costumam fazer. E eu vou ser bem sincero, não me recordo perfeitamente de quantos países já conheci. Porque, assim, todos os dias nós estamos navegando e vamos atracar em algum país novo. Ou em algum país que nós já passamos, então fica nesse ciclo. Acaba que, nessas indas e vindas, subindo para os Estados Unidos, indo para a Europa, descendo para o Caribe, chegando até a América do Sul, já perdi as contas exatamente de quantos países eu já conheci durante essa jornada. Mas tem mais os dias que você fica em alto mar. Qual foi o máximo de dias assim? Você não viu terra à vista nenhuma? O máximo que nós já ficamos navegando foram cerca de 14 dias, que foi exatamente na travessia da Europa para as Américas, né? Nós deixamos a Espanha, mais especificamente ali na cidade de Cádiz, e aí nós deixamos a Espanha e iniciamos a travessia deixando o Mediterrâneo rumo ao Atlântico, e do Atlântico nós viemos até as Américas, né? Então nós atracamos, saímos da Espanha e viemos direto para nós temos uma ilha privada nas Bahamas, chamada de Coco Cay, Perfect Day at Coco Cay, ou Dia Perfeito em Coco Cay em português, e aí nós atracamos em Coco Cay após 14 dias. No 14º dia nós atracamos em Coco Cay para desembarcar os passageiros que estavam ali para aproveitar e curtir a nossa ilha, e de lá nós seguimos viagem para os Estados Unidos, que era o nosso destino final. Então, nós desembarcamos todos os passageiros ali nos Estados Unidos. O encontro, essa ilha é um encontro de todos os navios. Assim, todos não, né? Mas vamos dizer, a maioria dos navios vão para lá. E há um encontro dos tripulantes, dos passageiros nessa ilha? É isso? Ou Não. ela é especificamente para aquele navio? Como é que funciona? A ilha, pelo fato dela ser uma ilha privada, ou seja, pelo fato dela ser privada e ser da nossa companhia, acontece que só quem tem direito de utilizar são os navios da nossa companhia. Perfeito. Inicialmente, porque assim, a companhia da qual eu trabalho atualmente, ela é uma companhia... Não, mas todos da Royal, onde você todas trabalha? da Royal Caribe, exato. Então, vão para lá. Vão assim. para lá, sim. Todos... E há todos um têm o encontro direito de ir. entre os... Nós atracamos 2 navios no máximo. Perfeito. Porque nós só temos um pier. Estamos aí pensando em projetar um novo pier para comportar mais 2 navios. No caso, seriam 4. Mas ainda são planos para o futuro, porque nesse momento nós estamos aí fazendo outros projetos em outros países, como México, como na Austrália, de novas ilhas privadas que devem ser inauguradas até 2027. Então, inicialmente, nós estamos ainda pensando se faria ou não mais um pier lá em Coco Cay, nas Bahamas. E tem quantos anos, Gabriel, que você trabalha já nesse... Vai completar, vou fazer 3 anos de companhia, que eu estou aí com a
com a Royal Caribbean. Só alegria. Muito interessante, muito interessante. E Com muitos mais certeza, países, né? E muitos mais países para visitar. para visitar. E histórias para contar. Com certeza você não vai lembrar, você falou que não lembra de todos, mas você vai lembrar daquele que mais chamou sua atenção, daquele que você mais gostou e tal, que você teria vontade de voltar ou de, quem sabe, morar lá. Tem algum país que você... Ah, perfeito. Tem sim. Sempre é muito comum nós compararmos, inclusive, aproveitando esse momento, compararmos os países que nós estamos passando com o Brasil. Isso é natural do ser humano, é natural do brasileiro. E aí, um dos países que eu conheci, que eu gostei muito, foi o Canadá. De fato, o Canadá sempre chama muita atenção dos brasileiros, né? Pela qualidade de vida, por questão da segurança. E quando eu estive no Canadá, estive 2 vezes no Canadá, em cidades diferentes, em 2 cidades diferentes, né? Então, me chamou muita atenção, mais especificamente, a cidade de Saint John, que é uma cidade, inclusive foi a primeira cidade do Canadá, fundada no Canadá, foi a cidade de Saint John. E, assim, tem uma arquitetura muito medieval, sabe? Você assiste ali o filme de Harry Potter, Sim. você vê aquelas igrejas medievais, sabe, né? Tipo castelos, e é realmente muito bonito, é daquele jeitinho mesmo. Então, assim, quando eu estava lá, eu me sentia dentro do filme do Harry Potter, dos filmes medievais. Então, foi o que me chamou muita atenção. E, inclusive, também, é uma cidade histórica, inclusive, para a questão da navegação, porque foi a cidade mais próxima do ponto onde o Titanic ele afundou. Então, é uma cidade que tem, inclusive, um museu ali. Na verdade, o museu fica em Halifax, que é uma cidade vizinha. Mas foi a cidade aí mais próxima da qual o Titanic afundou ali na costa, próximo entre. E aí vocês passam de navio por lá. Nós passamos de navio, inclusive. No lugar onde o Titanic afundou. Passa por cima, a gente não tá sabendo, mas faz uma ideia, claro. E é interessante porque, não sei se vocês se recordam, mas talvez o nosso público ele se recorde aqui do podcast, do caso do submarino que ele implodiu lá, ali no Canadá. Inclusive, nós estávamos lá atracados no dia que esse acidente aconteceu, né? Esse fatal acidente aconteceu com o submarino. E nós estávamos exatamente na mesma cidade da qual ele partiu, que foi Saint John. Se você voltar lá nas reportagens, você vai ver que ele partiu de Saint John e toda a base de resgate ela foi também em Saint John, que partiu ali da região do Canadá, né, do litoral ali do Canadá, rumo às proximidades ali onde o submarino ele submergiu. Então, é aí uma história, um ponto muito importante aí para contar também aqui nesse momento. Interessante. Gabriel, e como é então assim essa experiência, essa vida, né? Porque na realidade você passa muito tempo, pelo jeito, dentro do navio. Para fazer longas viagens assim, como é viver dentro do navio? Então, viver dentro do navio, sendo bem sincero e bem franco para todos nós, para vocês e para o nosso público, viver dentro do navio, eu acredito que é até muito melhor do que viver na cidade. Para quem se adapta, realmente é algo fantástico. Porque imagine só, quando nós estamos na cidade, que nós vamos nos deslocar para o nosso trabalho, nós vamos enfrentar trânsito, nós vamos enfrentar o estresse diário das pessoas, às vezes, no próprio trânsito, nós vamos enfrentar as intempéries aí do tempo, e isso acaba, às vezes, afetando aí até nosso desempenho no trabalho. Quando nós pegamos ali um trânsito muito pesado, acaba afetando o desempenho. Nós chegamos estressados. Nós moramos, por exemplo, quem mora nessas regiões quentes do Nordeste, como Maceió mesmo, nós acabamos aí, às vezes, passando horas no trânsito e com o calor, né, escaldante, acaba sendo desgastante para todos nós. E quando você está dentro do navio, não. Do navio você está dentro do seu próprio trabalho, você está morando dentro do seu próprio trabalho. Você simplesmente levanta, faz ali as suas necessidades importantes iniciais, toma um banho ali, escova os seus dentes e vai trabalhar. Toma o seu café da manhã, vai trabalhar, sem se preocupar com o trânsito, sem se preocupar com o estresse diário ali, sabe? Levantou, abriu a porta da cabine, vai no restaurante ali da tripulação, faz o seu lanche, o seu café da manhã e vai para o seu trabalho, vai para o seu escritório, seja lá qual for. Vai para o restaurante, se você trabalha no restaurante, e você não tem aí problemas com o trânsito. Então, assim, esse é um lado bom. O lado, eu diria assim, não o lado ruim, mas o lado que pode ser um pouco preocupante é se você começa a atrasar para chegar no seu trabalho. Porque não tem justificativa de você atrasar para chegar no seu local de trabalho no navio. Porque você já sai da cabine
só faz tomar ali seu café rapidinho e vai pro seu trabalho. Então não tem justificativa, não teve trânsito para ali atrapalhar. É porque chegou atrasado. Porque chegou. Então, esse é um ponto preocupante que nós, tripulantes, nos atentamos para estar ali. Ou antes, eu costumo chegar antes do meu trabalho, ou necessariamente pontual. Se você começar a atrasar, o seu supervisor, o seu chefe vai começar a te chamar e falar, por que tá atrasando? Não tem justificativa. Então, esse seria um ponto aí preocupante para se aí atentar nessa situação de morar dentro de um navio. Assim, uma pergunta bem de leigo. E tem tudo lá, né? Academia, questão de lavar roupa, né? Tudo do navio tem. Nós temos academia. Geralmente nos navios de porte grande, né? Que é a classe Oasis em inglês ou Oasis em português, que nós costumamos chamar, e é inclusive a classe que eu trabalho desde quando eu iniciei. Nós temos 2 academias, nós temos uma para a tripulação especificamente, e nós temos uma para o passageiro, que depois a tripulação também pode usar, dependendo do horário. Por exemplo, a partir das 10 horas da noite, no horário lá do navio, nós podemos utilizar a academia tanto de tripulante quanto a de passageiro, porque aí nós fechamos para o passageiro não utilizar os equipamentos, para ele poder ir utilizar outras áreas do navio, bares, restaurantes, outras áreas abertas como piscinas também, as jacuzzis. Então, nós fazemos aí uma programação para fechar algumas áreas para que eles possam se deslocar para outras e acabar tentando utilizar aí todo o navio. E aí, nós temos academia, nós temos ginásios de esportes, então é algo que chama muito a atenção. Às vezes, quando tem imagens assim de drones, eu costumo voar meu drone sobre o navio e aí eu filmo o ginásio de esporte. Para quem gosta de esporte ver aquilo, ele fala: caramba, que legal, velho, olha como eu queria morar assim. Muito bom, né? Você ter todo esse aparato, né, dentro do navio. E também eu vejo que tem toda a questão de lazer, né? Dentro do navio, piscinas, tobogã, Exato. lojas, né? Exato, Também tem shopping, né? shoppings. Para você ter uma ideia, João, nós temos no nosso navio, na classe Oasis, nós temos cerca de 34 restaurantes, né? Nós temos cerca de 20 bares, então lojas, cerca de 25 lojas, ou seja, praticamente é realmente um shopping flutuante. E aí, tudo isso é para a gente poder dar eu diria que oportunidade para que os nossos passageiros, que aí, dependendo do navio, cerca aí de 6.500 passageiros que nós pegamos em média nos Estados Unidos, né, para que eles tenham a oportunidade aí de ter por onde caminhar no navio, para onde ir, não ser algo assim enfadonho de estar ali Algo dentro. monótono, né? Exatamente, não ser algo E monótono. você tá lá ficando sempre olhando pro mar. Não que seja ruim, né? Você às vezes vê golfinho, né? Vê baleia, né? Exato. Deve ter visto já muita coisa, né? Sim. Em alto mar. Sim, também. E aí, como você mesmo citou, para não se tornar algo monótono, né, de estar só ali olhando o mar, olhando se vê algum peixe, se vê alguma baleia pulando, que é algo muito raro. Confesso para vocês que durante esses 2 anos e meio de trabalho embarcado, eu só vi uma vez uma baleia saltar e foi assim, algo surpreendente e muito rápido, inesperado. Eu estava assim sentado, não estava nem sentado, estava passeando pela área aberta do navio, pelo deck aberto, que nós temos uma pista de corrida, que ela é aberta. E aí, do nada, assim, no fundo do navio, olhando do fundo do navio, eu vi quando a baleia saltou e foi algo assim, muito rápido, não deu nem pra tirar uma foto, não deu tempo nem de pegar o celular, sacar o celular, fazer uma filmagem ali, uma story pra postar nas redes sociais, infelizmente não deu. Mas, então, para que o passageiro não fique ali somente nessa expectativa, será que eu vou conseguir ver um golfinho, ver uma baleia? A gente tem todo aí esse aparato de restaurantes, bares, nessa área esportiva de entretenimento, teatro, cinema, enfim, várias aí salas de jogos para que ele tenha aí um entretenimento durante toda a viagem do cruzeiro. E fora que quando atraca em algumas cidades, você curte um dia naquela cidade, não é isso? Sim, também. Para a tripulação, nós temos esse direito de curtir as cidades, né? De curtir os itinerários, que inclusive é uma das melhores partes do nosso trabalho. É exatamente quando o navio atraca para a gente poder curtir. E quando a gente vai para um porto novo, do qual a gente geralmente passa ali uma vez no ano, ou que a gente nunca foi, realmente é algo assim que aumenta a expectativa da tripulação. Então, todo mundo quer descer naquele porto da qual o navio vai passar só naquele momento, só naquele dia, e não faz ideia de quando vai retornar ali novamente. Então, toda a tripulação se programa. Se for um lugar quente, toda a tripulação se programa para ir para as praias, né? Já prepara a roupa de praia, e aí já vai o navio atracando, todo mundo já quer descer, já fica fazendo a filinha ali para sair.
para serem os primeiros assim que o navio abrir as portas para liberação dos passageiros e do tripulante. E lugares diferentes, então culturas diferentes, né? Sim, Conheceu gente de tudo quanto é lugar do mundo. Muita cultura, algumas muito semelhantes com as nossas, né? E outras bem diferentes das nossas, né? Em questões de comidas, em questões de vestimentas, em questões de falar, né? De se socializar com os outros. Então, é realmente, assim, uma diferença cultural muito grande. E a gente acaba aprendendo com todas elas, né? E nós que somos tripulantes, nós temos que ter muita cautela quando nós estamos viajando. Exatamente por essa questão de diferença cultural. Então, é algo que nós alertamos muito para os nossos tripulantes, ter muito cuidado quando nós vamos sair em um país novo, porque é uma cultura diferente da nossa. Então, às vezes, o que é normal para nós brasileiros não vai ser normal para a cultura daquele país que nós estamos ali atracados naquele momento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e principalmente também em relação às leis, né? Para mencionar um caso aqui bem rapidinho que aconteceu comigo, quando eu embarquei da última vez agora, eu embarquei na Europa. E aí eu embarquei em Barcelona, na Espanha, e de Barcelona nós fomos para Cádiz. Cádiz, na Espanha também. Sim. E aí, era uma regra da qual eu não sabia que existia ali, que era não voar o drone. Como eu tenho um drone, eu gosto de voar o meu drone para fazer as filmagens aéreas e postar no YouTube, até no meu canal no YouTube. E aí eu fui fazer isso, mas às vezes eu já tava com um pouco de receio. Inclusive eu fiz um vídeo, eu até postei antes de eu voar o drone, falando assim, passando pelas ruas ali de Cádiz, da Espanha, falando, eu vou voar aqui o drone, mas eu não sei se realmente é permitido eu voar, porque como é a Europa, eles têm esse medo de atentados terroristas, então O assim, espaço aéreo é exatamente, restrito. O espaço aéreo é mais restrito e tava com toda aquela preocupação, mas eu falei, mas eu vou tentar. Se ninguém chegar aqui e falar assim, ó, você não pode, eu não vou. Mas se ninguém chegar para falar, ó, você não pode, eu vou voar. E ali eu fui lá e voei, escondidinho já, com medo. Me encolhi ali entre um carro e outro, estacionado, e consegui voar o drone. E aí, de repente, eu não sei como, mas chegou um carro de polícia, parou o carro da polícia e falou, senhor... E eles falaram em espanhol, senhor, o senhor tá voando o drone, isso aqui não é permitido. E aí eu parei imediatamente. Falei, Nossa. Aí eu, tipo, o meu inglês ele é melhor do que o meu espanhol. Então, imediatamente eu travei naquele momento, aquele susto, né? E eu comecei a falar inglês com ele. Eu falei, não, eu vou pousar o drone aqui agora, me desculpa. E eles tipo, ficaram olhando e eu pousar o drone. Eles olhavam pra cima assim, pra ver se o drone realmente estava pousando. E aí eu pousei, coloquei na mochila ali e saí caladinho. Então, graças a Deus, não deu problema nenhum. Não deu nenhum problema, mas eu saí ali agradecendo a Deus por ter dado certo. Não era o canto que você queria conhecer, né? A cadeia foi um lugar que você... Saí do Brasil pra ser preso na Espanha, nossa senhora. Eu imagino, viu? E até o dialeto, né? Às vezes podem ter algumas palavras que confundem, alguma gíria, né? Sim, também. Deles lá que aí acaba que às vezes a pessoa se passa, né? Sim, claro. Teve uma situação, por exemplo, em Portugal, quando eu embarquei na Espanha, mas o meu voo, ele saiu do Recife e pousou em Lisboa para uma conexão de 6 horas, né? Um layover ali de 6 horas. E aí, dentro desse período de 6 horas, eu falei, vou conhecer Lisboa. Porque é um momento importante, vai ser um momento único na minha vida, eu tenho que conhecer Lisboa. E aí eu desembarquei no aeroporto, fui pegar um Uber. E aí, para pegar um Uber, estava em Portugal, falando a nossa língua, português. Fui pegar um Uber, estava na frente do aeroporto, eu vi os táxis parando, vi os ônibus passando, e eu chamando o Uber, o Uber mandava mensagem para mim, já estou aqui. E eu falei, mas aqui é onde? Porque eu estou aqui também. Eu não estou aqui vendo. Ele, mas eu estou aqui no local de Uber. Eu falei, mas eu estou aqui também. Tipo, eu fiquei perdido, porque ele... E aí eu estava meio que perdido e eu comecei a perceber que talvez o local de Uber fosse em outro local, e não necessariamente naquele táxi ali. E aí eu fiquei preocupado. E aí ele me ligou. O Uber me ligou no telefone, no celular. E aí ele falando em português comigo. Ele era português, né? Falando português com brasileiro. Mas eu não entendia absolutamente nada do que ele estava falando comigo. Absolutamente nada. E o que ele estava falando depois, quando eu encontrei, ele estava falando, eu estou aqui, simplesmente suba a escada. Mas eu não conseguia entender absolutamente nada pelo sotaque no qual ele estava... E o pior é que no Uber tava a localização certa, né? Exatamente. Só que tava no pavimento errado, né? Exato, no pavimento errado.
Então, assim, mas levou bastante tempo, acho que uns 15 a quase 30 minutos para me encontrar esse Uber. E a parte boa é que ele foi muito gentil e não cancelou. Ele percebeu que eu era brasileiro. Ah, que E aí ele não ótimo. cancelou a viagem, ficou aguardando ali, tentando me ajudar, até que eu encontrei. Mas, assim, foi uma situação que eu falei, caramba, realmente a diferença cultural, né, inclusive de língua, sendo a mesma língua, porém o sotaque, né, ele acaba sendo aí algo muito importante dentro de uma comunicação. E eu, sinceramente, não estava entendendo absolutamente nada. E até a forma, pô, assim, você vê que eles falam mais rápido, né? Sim. Exemplo, eu estive em Buenos Aires, em Santiago do Chile, e aí o pessoal lá fala espanhol, né? E você vê, é bem mais rápido, né? Então, às vezes você acaba que você só escuta palavras e não consegue compreender. E às vezes é preciso, né, pedir para que eles falem um pouco mais devagar para que você tente compreender o mínimo, né? Exatamente, exatamente. É por aí mesmo. Verdade, gente, eu tô ansioso. Eu não sei vocês, mas eu tô ansioso pro nosso momento. Ô, rapaz! Momento No Way. Então, Gabriel, fala pra gente aí um momento que foi inusitado na sua carreira, na sua experiência. Olha, você quer que eu fale em um momento ou quer que eu fale duas situações que aconteceram assim de forma inusitada? Quantas Fica à vontade, possíveis fica à você vontade, tiver. quantas você quiser. Eu gosto dessa forma, eu gosto dessa liberdade de poder compartilhar várias situações aí inusitadas. E uma delas foi algo aí que me chamou muita atenção, que eu não esperava de fato, especificamente dessa forma, mas é em relação a alimentos, né? E aí eu tenho um amigo na minha primeira temporada, que ele é indonesiano, e o nome dele é Rasca. Eu costumava chamar, tem um jogador que é chamado Rascaeta, né? E aí eu sempre chamava ele, ei, Rascaeta! Come here, Rascaeta! E aí ele gostava dessa forma. E ele decidiu aí gravar um vídeo, né, nas redes sociais, mostrando algo muito típico lá da Indonésia, inclusive também das Filipinas, que são ali aqueles países asiáticos, da parte de alimentos muito comum lá do país deles. E tem um tipo de alimento que é chamado de balut, né? E aí, balut, exatamente. O balut, ele é um ovo que eles Certo. pegam um ovo ali que está em situação fetal, em estado fetal já. Geralmente é com um Vixe. patinho dentro, né? O quê? Sério isso? É, exatamente. Tá ali o patinho se formando ali em estado Rapaz. fetal. E aí eles costumam pegar esse ovo e cozinhar para depois digerir. Para depois comer Não, já é brincadeira. no estado Não. fetal. Então, assim, é algo realmente Não. que... No way. No No way. way. No way, não. Não, não é possível. No way. E, Cara, sério? E eles... exato. E assim, me chamou muita atenção porque a família, né, naquele momento ali da gravação do vídeo dele, eles acabaram ali compartilhando, né, desse alimento. Então, aqui você vê a criancinha... Então, você tem esse vídeo? Você trouxe Sim, esse eu vídeo aí? trouxe esse vídeo. Eles comem como se fosse ovo de codorna. Exatamente. Não, Não, brincadeira. a galinha que nós cozinhamos ali, comemos pra ter aquela fibra, né? Eles Nossa. comem e eles falam que é Mas muito tem- bom. tem é uma vídeo? Não, delícia. sério. Tem vídeo, é? Ele Tem trouxe vídeo, o tem vídeo. vídeo. Produção, consegue colocar aí, produção, esse vídeo? Não, é brincadeira. Olha Não, só. rapaz. Sério? Não, não, não. Esse é o nosso amigo Rasca. Ele é indonesiano? Ele é indonesiano. Você já vê aí ó, o vídeo do Ah, Balu. não. Ali, ó. Esse é o Rasca, ele tá ali explicando toda a situação, ó. Ele tá... vai começar a descascar. Não, o negócio tá podre ali. É sério? É isso mesmo? Olha só, dá pra... É realmente incrível. Não, ele come isso aí mesmo? Cara, Ele é não só possível. come, como você percebe que tem uma água ali, ó, líquido inicial, ele bebe esse líquido nessa cena agora. Meu Nossa. Gente, E é direto no ovo, velho. Rapaz. Ele bebe o líquido inicial. não! Não, e ele tá degustando ali, né? Sim. Olha só, comendo essa parte escura já é o feto, né? O patinho. Caramba, É já realmente tá se incrível. formando. E é ovo de pato. É ovo de pato. É como, pata, você, né? é como você falou mesmo, Gabriel. Tem que ser de pato. De pata, né? O pato não põe ovo. Cada cultura é cada cultura, Gabriel. Meu Deus. Como você falou. E eu me recordo que eu cheguei a comentar, nossa, isso realmente é um patinho ali em estado fetal. E ele confirmou sim, é uma delícia muito grande. Cara. É, rapaz, aí eu não encaro, não.
Deixa eu comer. Deve ser muito gostoso mesmo. Deixa eu comer o acarajé. Ou então ovo de codorna. Ou um ovinho de codorna, tá bom. Mas assim não vai, não. Deixa eu aqui com o meu maçonim. Olha só. Caramba. E então, os outros amigos que viram ali meu comentário nesse vídeo dele que ele havia postado também foram lá e, cara, mas isso é muito delicioso, é muito comum aqui nas Filipinas, na Indonésia. Muito bom. Deus. Gabriel. Mas eu vi que você tem outras. Olha Outras. só, tem Tem outro mais aqui. momentos no Way, Tem um rapaz. No Way Tem mais? que esse foi um momento divertido agora do nosso No Way. E eu tenho um mais tanto tenso Eita. do nosso No Way. E é algo assim que realmente foi assustador. Durante aí dessa entrevista aqui no nosso podcast, eu comentei com vocês que nós saímos ali da Espanha, né? Nós fizemos a travessia do Atlântico, do Mediterrâneo, depois do Atlântico, né? Da Europa para a América, especificamente os Estados Unidos. E aí, nesse último dia que nós estávamos atracados na Espanha, deixando a Espanha, deixando o Mediterrâneo, teve ali tava uma noite fria, como é normal acontecer uma noite fria durante uma navegação ao mar. E era uma noite sem lua também, inclusive. Então, assim, quando é uma noite sem lua, é uma escuridão que praticamente você não vê muito à Nada. frente. Né? Você só vê ali, você olha assim para a base do navio, você só vê a parte do mar ali no costado ali do navio, né? Batendo ali por causa das luzes do navio. Mas você já olha assim pro horizonte, você não vê mais praticamente nada. Só as Um estrelas breu, no né? céu. Que a gente chama. Exatamente. E breu. E aí, eu tinha terminado meu trabalho ali por volta de 10h30 da noite, estava tomando um banho na minha cabine, quando de repente soa a sirene de emergência, né? E era o capitão chamando aí um que a gente chama de código Oscar. Oscar, Oscar, Oscar. Quando ele iniciou, eu falei, não é possível. Eram 10h30 da noite, e o Código. navio navegando em alto mar já. Mas e um não Oscar. bateu nenhum iceberg, não, né? Não, foi, não foi nada. Não foi nenhum iceberg, porque exatamente o Oscar, quando ele chama O o Oscar, código. quer dizer que tem alguém ao mar. Meu Deus. Nossa! Eu imaginei, não, possivelmente é um treinamento, mas imediatamente eu parei ali meu banho, coloquei uma roupa ali rápido e já fui tentar verificar se realmente era alguém ao mar. E quando eu fui na área aberta, realmente um senhor de 60 anos, Meu ele tinha Deus. pulado e se jogou no mar, porque ele estava bêbado. E Eita. aí acabou, mas ele se jogou assim, estava bêbado, mas estava meio que consciente, porém ele queria realmente se suicidar. Que acredito ali que o álcool acabou ali afetando e incentivando para ele tomar aquela atitude Meu ali tão Deus. drástica e quase que fatal, porque ele se jogou ao mar, tinha 60 anos, né? Porém, a sorte dele é que tinha alguns tripulantes, que nós temos uma área de entretenimento de dançarinos, que inclusive nós gostamos aí de contratar até alguns ginastas, né, olímpicos. E foram eles que viram no momento em que esse senhor ele se jogou ao mar. E nós temos umas boias nas áreas abertas que elas são equipadas com uma tecnologia de iluminação quando ela toca na água. Então, quando a boia toca na água, automaticamente acende a luz para Legal. identificar exatamente uma situação noturna como foi aquela. E aí eles começaram a jogar as boias, né? Jogaram cerca ali de 5 boias ao mar para poder identificar o local onde ele se jogou. Porque se não tivesse essas boias, ou se alguém não visse, não conseguiria identificar onde ele identificar estava, onde né? ele estava, entendeu? A gente pede a referência no mar. Não tem uma árvore, não tem uma casa, não tem nada pra gente se referenciar. Então, exatamente é por isso essas boias. Então, eles jogaram as boias para poder demarcar a região onde ele se jogou. E imediatamente o navio ele para completamente de navegar, desliga as máquinas, e aí a parte de salvatagem desce ao mar, né, num barco salva-vidas, e vai ali tentar resgatar esse passageiro. E nós encontramos o passageiro ainda com vida. Que bom. Nós resgatamos Que ele. bom, que bom. E aí ele foi resgatado com vida, ótimo, maravilha. Porém, por lei, nós temos que entregá-lo nas primeiras autoridades da qual o navio atracar. Nós temos que entregar à autoridade e explicar o que aconteceu para que as autoridades locais entrem aí com ação penal da qual seja cabível para essa situação. Então, como nós partimos da Espanha e iríamos para a Europa, ou seja, iríamos navegar ali ainda cerca de 13 dias, né, para as Américas, nós decidimos, obviamente, voltar para a Europa, para a Espanha, para poder desembarcá-lo, para que ele até tenha também cuidados médicos em terra, né,
e aí também possa aí cumprir a pena da qual ele acabou ali tomando pelo fato de ter aí tentado se suicidar. Então, essa é a situação que nós temos que ah, acabar tomando nessas situações mais drásticas que acontecem. Então, assim, foi uma situação que, no way, realmente... Não, Realmente. inacreditável. Inacreditável, viu? Você em Exatamente. alto mar e soar a sirene de que alguém se jogou. Exato. Impressionante. A viu? gente acha que só o Titanic, só no filme acontecem essas coisas. Sim. E realmente as pessoas se inspiram até demais, né? Nos filmes filmes. que assistem. É verdade. Depois desse momento no Way, vamos continuar aqui com Gabriel. Gabriel, eu fiquei com vontade de trabalhar também como nauta. Não Eu vou também, dizer. Eu não Tá vou- aceitando eu não vou currículo lá? mentir. Tá aceitando currículo, como é que faz? Eu tenho um Olha. na bolsa aqui, eu trouxe, viu? Se você quiser Ah, levar. legal, show de bola. Interessante porque agora, inclusive eu fui recentemente promovido para esse departamento de recursos humanos da companhia. Falamos com o cara certo, então. Pronto. Falamos com o Então cara já estamos certo. aí no momento de entrevista. Eu acho que os próximos episódios já vão ser a bordo de um navio. Pô, uma ótima ideia. Quem sabe nós montamos um podcast a bordo. E Ó, aí, já pensou? uma ideia inovadora aí para o mercado. Legal. Mas aí, isso é uma pergunta que eu recebo muito de como trabalhar em navio, de como embarcar, de como se tornar um nauta. Existe uma faculdade para isso? Existe um curso específico? Se sim ou se não? E de fato, não existe assim um curso necessariamente específico para se tornar um nauta. É como eu falei para vocês inicialmente, né? Para se tornar um nauta vai depender da sua profissão de origem, né? Da qual você se formou ali ou da qual você pretende exercer como profissional. E aí, vamos supor, para um profissional que ele quer ali trabalhar na área da saúde dentro do navio, ele precisa ser um profissional da área da saúde, precisa ser um médico formado, precisa ser um enfermeiro formado. Nós não aceitamos técnico em enfermagem, especificamente nesse departamento médico. No Tem caso, que não ser- precisa ter um curso específico. Uma pós-graduação, digamos, ou algo do Não, tipo. nessas tão alto assim, no nível tão alto, por exemplo, de pós-graduação ou de faculdade, não. Sim. Mas nós Você faz um treinamento. temos que ter um Sim. treinamento homologado pela Marinha. Esse sim é obrigatório. Tá? Ele é feito aí com base nas políticas internacionais que nós temos, inclusive políticas internacionais essas que vieram após o acidente do Titanic, né? Que aí nós tivemos muitas lições aprendidas com esse caso e nós tomamos aí para uma situação aí geral, universal de todas as companhias. Então nós temos que fazer um curso específico que é de salvatagem, né, que nós costumamos chamar de STCW. E aí são 2 cursos em um só, geralmente chega a durar cerca de uma semana, onde você fica ali uma semana estudando exatamente salvatagem a bordo de navios. E aí esse curso, sim, ele é obrigatório para todos os A tripulantes. vantagem é isso. Ele é um curso específico exatamente para trabalhos a bordo. Entendi. Primeiros socorros, a parte aí E rotina em alto mar, né? exatamente. Como reagir numa situação aí de naufrágio, de uma situação de incêndio, numa situação de emergência, onde nós tenhamos que evacuar o navio por completo. Então, assim, nós trabalhamos essas situações, como também outros detalhes do navio ali que é importante saber. Por exemplo, qual que é o papel ali do capitão, que é realmente... O capitão, ele é a autoridade máxima dentro de um navio. Inclusive, ele é a última pessoa que deve abandonar o navio na situação de emergência. Isso realmente é real, né? Isso acontece, isso é assim uma lei universal. O capitão ele não pode jamais abandonar o navio se tiver um passageiro ainda ou um tripulante que não tenha deixado o navio, né? Então, todo esse curso aí que nós chamamos de STCW, ele é obrigatório e ele é, aqui no Brasil, homologado pela Marinha Brasileira. Se você vai trabalhar em qualquer empresa que seja no mundo embarcado, você tem que ter esse curso, né? E assim, o local mais próximo aqui no Brasil, ou melhor, aqui no Nordeste, é no Recife, né? O Recife ele tem uma escola náutica da qual ele habilita aí os profissionais que vão trabalhar nesse mundo náutico para ter essa certificação STCW homologada pela Marinha. Então, após essa homologação, você aí estaria habilitado a atuar como um nauta dentro aí de qualquer empresa de navio cruzeiro. Aí, João, pra você que se interessou, tá perto aqui. Tá Né? perto, hein? Não tá tão longe não, exatamente, tá algumas horas de distância. Gabriel, Mas,
Diga lá. Foi ótimo conversar com você, cara. E pena que o podcast não pode durar mais tempo. Que pena. Mas, Gabriel, deixa uma mensagem aí para os nossos ouvintes. O que você... Olha só, uma mensagem que eu costumo muito deixar para todos os nautas, eu costumo de chamar os meus seguidores de nautas, né? E aí, a grande mensagem é que continue estudando, continue se dedicando, porque eu posso falar para vocês que é realmente totalmente possível nós mudarmos de vida acreditando naqueles sonhos do qual nós queremos e nós lutamos para chegar lá. Eu, de fato, não vim de família rica. Hoje, assim, com esse trabalho a bordo, minha situação financeira mudou de fato, né? Assim, eu dei uma virada de chave muito grande na vida e tudo isso aconteceu aí graças a essa virada profissional que eu tive na vida. Então, assim, eu costumo dizer para todos de que tratem as demais pessoas como vocês gostariam de ser tratados. Então, assim, sejam gentis, crie grandes conexões com pessoas no mercado, fortes conexões, isso é muito importante, é o nosso famoso networking. E daqui para frente tem que ser somente crescimento. Então, esse é o conselho que eu tenho para deixar aqui para todos nós que estamos aí acompanhando esse momento no nosso No Way Podcast. Bacana, Gabriel. É isso mesmo, hein? Compartilho da mesma ideia. Bacana, bacana. Show de bola, é isso Show de aí. bola. Muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um No Way e fiquem ligados nos próximos episódios.